Divaldo Franco, um dos maiores nomes do espiritismo, faleceu recentemente. Sua partida reacendeu debates sobre a reencarnação, a vida após a morte e o que realmente acontece depois que morremos. Milhares de pessoas buscam respostas. O que a Bíblia diz sobre a reencarnação? Jesus falou sobre nascer de novo em João 3,3. Mas será que ele estava se referindo à reencarnação? E o que significa Hebreus 9:27, que afirma que ao homem está ordenado morrer uma só vez? Neste vídeo, vamos explorar o que o Evangelho realmente ensina sobre a vida após a morte. Vamos analisar as passagens bíblicas que muitos interpretam como evidência da reencarnação e entender o verdadeiro significado por trás delas. Se você já se perguntou sobre a existência de outras vidas, sobre o que acontece depois da morte ou sobre o que significa nascer de novo, segundo a Bíblia, este vídeo é para você. Vamos esclarecer essas dúvidas com base nas Escrituras. Antes de começarmos, inscreva-se no canal Levanta e Anda Agora, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos, deixe seu like e compartilhe este conteúdo com quem precisa ouvir essa mensagem. Comente abaixo, a verdade me libertou. Vamos juntos descobrir o que a Bíblia realmente diz sobre a reencarnação. Bloco 1. A base da doutrina espírita. Antes de julgarmos qualquer ideia, precisamos entender o que ela realmente ensina. Por isso, neste primeiro bloco, vamos olhar de frente para o que o Espiritismo fala sobre a reencarnação. Segundo Allan Kardec, considerado o codificador do Espiritismo moderno, a reencarnação é o processo necessário para o aperfeiçoamento moral e espiritual do ser humano. Para essa doutrina, ninguém nasce pronto. Todos estão em processo. E para evoluir, o espírito precisa voltar várias vezes à Terra, em diferentes corpos, enfrentando novos desafios para crescer em sabedoria, ética e amor. A cada vida, um novo teste. A cada erro, uma nova chance. E o objetivo final? Chegar à perfeição, à luz, ao estado superior. Parece bonito, não é? Uma doutrina que fala de justiça cósmica, aprendizado e progresso. Mas essa ideia carrega um perigo sutil. Ela transfere para o amanhã uma decisão que Deus quer que tomemos hoje. E é aí que muitos se confundem, porque quando leem na Bíblia que Jesus falou sobre nascer de novo, pensam, está vendo? Até Jesus falou de reencarnação, mas será mesmo? A pergunta que devemos fazer é, Jesus estava dizendo que voltaríamos em outro corpo, em outra vida? Ou ele estava falando de uma transformação mais profunda? Mais do que isso, o Espiritismo também afirma que céu e inferno não são destinos definitivos, mas apenas estágios, que o espírito pode transitar entre planos diferentes até atingir a plenitude. Mas a Bíblia fala de céu e inferno como destinos eternos. Então temos um conflito aqui, duas visões, dois caminhos. E se queremos seguir a verdade, precisamos escolher qual será a nossa fonte de fé, os livros dos homens ou a palavra de Deus. Não podemos olhar para a Bíblia com os olhos do Espiritismo, porque quando fazemos isso, distorcemos a luz. Interpretar as Escrituras com filtros humanos é como tentar ver o sol através de uma janela embaçada. Por isso, ao estudar o que Jesus realmente quis dizer com nascer de novo, vamos deixar que a própria Bíblia nos responda. E a resposta pode mudar tudo. Bloco 2. João 3,3. Não é reencarnação. Entre todas as frases de Jesus, uma das mais mal compreendidas é esta: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Essa declaração está em João 3,3 e tem sido usada por muitos para tentar provar a ideia da reencarnação. Mas será que é isso mesmo que Jesus quis dizer? Vamos entender o contexto. Nicodemos era um mestre da lei, um fariseu respeitado, um homem religioso. Ele vai até Jesus à noite, talvez por medo, talvez por vergonha. E quando ouve Jesus falar sobre nascer de novo, ele se espanta. Ele pergunta, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre de sua mãe e nascer? A mente de Nicodemos vai para o físico, para o lógico. Ele tenta entender com os olhos da carne o que só pode ser compreendido com os olhos do espírito. E então Jesus responde:
Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aqui está o segredo. Jesus está falando de um novo nascimento espiritual, não de uma nova vida terrena. Nascer da água aponta para o arrependimento, para a purificação que vem com a entrega, simbolizada no batismo. Nascer do Espírito é o milagre da regeneração, quando o Espírito Santo transforma um pecador em nova criatura. Jesus não fala de voltar ao mundo em outro corpo. Ele fala de ser transformado aqui e agora, nesta única vida. E mais, o verbo usado no original grego é genet anoten, que significa nascer do alto, não nascer de novo no sentido cíclico. O que Jesus ensina é que a salvação não vem por repetição, mas por redenção. O novo nascimento não é reencarnação, é conversão, é uma entrega total, um arrependimento sincero, uma mudança de mente, de coração e de destino. Reencarnação é um processo humano para alcançar a perfeição. Novo nascimento é um milagre divino que te declara justo, mesmo sem merecer. Jesus não está dando um tempo extra. Ele está oferecendo uma nova vida agora. E essa nova vida não é uma nova chance em outro corpo. É Cristo vivendo em você, aqui, neste exato momento. Bloco 3, Hebreus 9, 27. Poucos versículos da Bíblia são tão diretos, tão absolutos quanto este. Aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Hebreus 9:27 não deixa espaço para interpretações alternativas. Ele não diz, geralmente morrem uma vez, nem costumam morrer uma vez. Ele diz, está ordenado, é uma determinação divina, é um decreto imutável. Todos nós temos uma única vida, e depois dela não há volta, não há segunda chance, não há reencarnação. O que vem depois da morte, segundo a Bíblia, é o juízo eterno, e isso muda tudo. Porque se acreditarmos na reencarnação, acreditamos que podemos errar hoje e corrigir amanhã, em outro corpo, em outra existência. Mas se entendermos o que Deus realmente disse, percebemos que o agora é tudo o que temos. A vida é um ensaio sem repetição. O palco é este mundo. O tempo é limitado e cada decisão tem peso eterno. O juízo que vem após a morte não é simbólico, não é uma metáfora. É um tribunal espiritual diante do Criador. Jesus falou sobre esse juízo em várias parábolas, como a dos talentos, das 10 virgens, das ovelhas e dos bodes. E em todas elas há um padrão: decisão, consequência, separação. Nunca há uma segunda vida. Nunca há uma segunda oportunidade. E mais, o próprio contexto de Hebreus 9 fala do sacrifício único de Cristo. No versículo seguinte, o 28, está escrito: assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Assim como Jesus morreu uma só vez, o homem também morre uma só vez. O plano de Deus é único, definitivo e eterno. A reencarnação ensina repetição, mas o Evangelho ensina redenção. Você não precisa passar por várias vidas tentando se salvar. Jesus já deu a vida dele uma vez para salvar você. O que você vai fazer com essa verdade? Bloco 4. O rico e Lázaro. Jesus contou muitas parábolas, mas apenas uma delas, ele escolheu dar nome a um personagem: Lázaro. Isso por si só já mostra a importância dessa história. Em Lucas 16, Jesus fala sobre 2 homens, um rico que vivia com luxo, banquetes e desprezo, e Lázaro, um mendigo coberto de feridas, que ficava à porta daquele homem, desejando as migalhas que caíam da sua mesa. Os 2 morrem. Mas é aqui que tudo muda. Lázaro é levado pelos anjos ao seio de Abraão, um lugar de consolo e descanso. O rico, porém, é lançado ao Hades, um lugar de tormento e sede. Ali, o rico clama: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Envia Lázaro para que molhe na água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. E a resposta é devastadora: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro somente males. Agora ele é consolado, e tu és atormentado. E então vem a sentença definitiva: entre nós e vós está posto um grande abismo, de forma que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem os de lá para cá. Note isso com atenção.
Há consciência após a morte. Há memória. Há arrependimento, mas não há retorno. O rico não reencarna. Ele não volta como pobre, nem tem uma nova chance. Ele clama por ajuda. Mas é tarde demais. E repare, Jesus poderia muito bem ter usado essa história para ensinar a reencarnação. Ele poderia ter dito: o rico terá outra vida para consertar seus erros. Mas ele não diz isso. Ele diz que existe um abismo intransponível entre salvação e condenação. Um abismo que não se cruza depois da morte. Essa história mostra que as escolhas da vida ecoam na eternidade. O destino eterno é selado no momento da morte. E a única maneira de mudar esse destino é enquanto ainda estamos vivos. Bloco 5. A transformação vem de Cristo, não de várias vidas. A promessa de Jesus não é que você vai ter outra vida. A promessa é que você pode nascer de novo, hoje. Não é preciso voltar ao mundo como outra pessoa. O que você precisa é de um novo coração. 2 Coríntios 5:17 declara com poder: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Veja bem, a Bíblia não diz que você precisa de outra existência para evoluir. Ela diz que Cristo te transforma completamente nesta vida. A reencarnação ensina esforço, degrau por degrau. O Evangelho oferece graça instantânea. Você não precisa limpar sua alma em 10 vidas, porque Jesus já te lavou com o sangue dele. E sabe o que é mais lindo nisso? Você não precisa merecer, você só precisa crer. Quando você se arrepende e entrega sua vida a Jesus, o Espírito Santo passa a habitar em você. Não é uma evolução, é uma transformação. Você sai das trevas para a luz, do pecado para a santidade, da morte para a vida. E isso acontece aqui agora, de uma vez por todas, enquanto a reencarnação diz: um dia você vai melhorar. Jesus diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É assim que ele falou ao ladrão na cruz. Aquele homem não teria outra chance, outra vida, outra oportunidade. Mas ele creu, e em um instante foi salvo. Isso é o poder do novo nascimento. Não uma tentativa repetida, mas uma mudança completa. A transformação que você procura não está no amanhã, está em Jesus. E está disponível agora. Bloco 6. O perigo de uma falsa segurança. A reencarnação traz consigo algo muito perigoso, uma falsa sensação de segurança. Porque ela diz: se eu errar nesta vida, terei outra chance. Se eu não me arrepender agora, posso me corrigir depois. Mas essa é uma mentira sedutora. E o diabo adora mentiras que acalmam a consciência. O problema é que essa crença nos afasta da urgência do arrependimento. A Bíblia nunca fala de uma nova oportunidade em outro corpo. Pelo contrário, ela nos alerta sobre o agora. Em 2 Coríntios 6:2 está escrito: eis agora o tempo aceitável, eis agora o dia da salvação. A reencarnação diz: espere. O Evangelho diz: decida-se hoje. A reencarnação adia. O arrependimento verdadeiro transforma. Acreditar em múltiplas vidas nos leva a postergar a salvação. É como estar em um prédio pegando fogo e dizer: na próxima vez eu saio. Mas, e se não houver próxima vez? E se essa for a última chamada da graça? O coração que acredita na reencarnação muitas vezes ignora o peso do pecado. Porque se eu tiver outras chances, por que me arrepender agora? Mas só existe um caminho de perdão. Só existe uma cruz. Só existe um Salvador. E ele morreu uma vez só. Você não precisa se purificar em 10 vidas. O sangue de Jesus já purificou você. Mas você precisa crer. E precisa crer agora. Não existe tempo extra após a morte. Existe juízo. E a única coisa que pode te salvar não é a promessa de uma nova vida, mas a decisão de entregar sua vida a Cristo enquanto ainda há tempo. Bloco 7. A verdade final. Chegamos ao momento mais importante deste vídeo. E talvez o momento mais importante da sua vida. Porque agora não estamos mais falando de doutrina, nem de teoria. Estamos falando de decisão. E a verdade é clara. A Bíblia não ensina reencarnação. Ela ensina novo nascimento. Ela ensina salvação pela graça. Ela ensina que temos uma vida, uma morte e um destino eterno. Depois da morte, vem o juízo. E depois do juízo, vem a eternidade. Céu ou inferno. Com Deus
ou longe dele para sempre. A reencarnação oferece conforto, mas o Evangelho oferece a verdade. E a verdade às vezes dói, porque ela nos obriga a escolher. Você pode continuar acreditando que terá outras chances, ou pode reconhecer que essa é a sua única chance. Jesus não quer que você tente de novo. Ele quer que você nasça de novo, não em outro corpo, mas em um novo coração. A transformação que você procura não está em outra vida, está em Cristo. E a boa notícia é que Ele ainda está de braços abertos. Ele ainda chama, ainda espera, ainda salva. Mas ninguém sabe até quando. Por isso, eu te faço um convite agora. Se essa mensagem falou com você, se você entendeu que não existe tempo a perder, então comente aqui embaixo agora mesmo: hoje eu escolho a eternidade com Cristo. Isso não é só um comentário, é uma declaração. E se você conhece alguém que ainda está enganado por doutrinas de reencarnação, compartilhe esse vídeo, porque a verdade que liberta precisa ser espalhada. Envie esse vídeo, ore por essa pessoa. E inscreva-se no canal Levanta e Anda Agora, porque aqui a verdade ainda é pregada com coragem. E quem sabe este vídeo não seja o início da sua nova vida.